Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. A profecia de Davi. O nosso tema é a profecia de Davi. Vemos que no campo de batalha, dois personagens, Davi e Golias. Uma vez que todo Israel tremia com as afrontas de Golias, que sobressaía em força, em agilidade de luta e em tamanho, e mais do que isso, pegou Israel de improviso. A começar do rei, não tinha uma vida com Deus. E quando é assim, o inimigo, sendo oportunista, aproveita a ocasião para afrontar. Devo vos dizer que antes de haver uma luta física na terra, há uma guerra no mundo do espírito. Quando aquele anjo Lúcifer arrastou a terça parte das estrelas, Apocalipse 12, verso 7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Vemos que aqueles anjos que estavam ao lado de Miguel são os nossos corpos celestes, ou, como queiram, o nosso corpo teofânico, ou os nossos anjos, sim, o nosso corpo teofânico, conforme Mateus, no capítulo 10, no versículo, aliás, Mateus 18, versículo 10, está escrito: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que estás nos céus. Então veja, houve uma batalha no céu. O dragão
e os seus anjos, e Miguel e os seus anjos. E quando esta batalha no céu aconteceu, aqueles anjos que ficaram ao lado de Miguel são pessoas que estão projetadas aqui na terra. Se o seu anjo seguiu o dragão lá no céu, você nunca vai seguir a verdade aqui na terra. Por quê? Porque o seu corpo teofânico no céu, ele saiu da sua posição, ele perdeu o direito de estar ao lado da verdade. E é por isto que você hoje não recebe o evangelho, porque o seu anjo seguiu a Lúcifer ali no céu, quando ele propôs, sim, quando ele arrastou a terça parte dos anjos. Veja bem com a sua cauda. Uma outra coisa, esta cauda não é rabo, porque Satanás é o espírito, e espírito não tem chifre e nem rabo. Mas esta cauda foi a mentira que Lúcifer falou para aqueles anjos, porque Lúcifer ofereceu uma posição mais graduada, uma posição melhor para aqueles anjos, e eles saíram das suas posições e ficaram ao lado do dragão. E nisto, então, aqueles anjos que ficaram ao lado de Miguel são pessoas hoje que tem um anjo que assiste a face do nosso Pai que está no céu. Não é que você não quer crer neste evangelho, não é que você não quer vir para esta mensagem, é porque se o seu anjo se desviou lá no céu, você é um desviado aqui na terra. Mas se você creu na verdade do evangelho aqui na terra, é porque o seu anjo sempre vê a face do nosso Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus. Se o seu anjo não foi arrastado pela cauda daquele grande dragão, Apocalipse capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, quando a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, se a cauda daquele dragão não arrastou o seu corpo celeste, não arrastou o seu corpo teofânico, então o seu anjo sempre vê a face do nosso Pai que está no céu. E se o seu anjo está ali no céu, você vai se projetar aqui na terra, você será uma estrela que vai brilhar aqui na terra. Vai passar ventos, vai passar tempestade, vai vir todos os ismos, mas uma hora o evangelho vai explodir no seu coração. Por quê? Porque o seu anjo assiste a face do nosso Pai que está no céu. Agora é claro, eu estou falando das profecias de Davi. E Davi, você sabe por que Davi venceu Golias? Sabe por que Davi, ele venceu Golias aqui na terra? Porque lá no céu, quando houve batalha no céu, o anjo de Davi foi que lutou contra o anjo de Golias, e o anjo de Golias é um anjo caído, e o anjo de Davi assistia a face do nosso Pai que está no céu. Pastor Dilson, onde o senhor tirou isto? Eu quero dizer a você, ouvinte, eu tenho um anjo que assiste a face do meu Pai que está no céu. Você pode me desprezar, mas as escrituras é clara: não desprezeis os meus pequeninos. Por quê? Geralmente quem despreza um homem de Deus é porque o anjo dele já perdeu a sua posição. E se ele perdeu a sua posição, ele vai liberar saia curta para as mulheres nas igrejas, ele vai liberar pregadoras no púlpito, ele vai mandar as mulheres cortar o cabelo, porque ele já não tem lugar lá no céu, então ele perde o seu lugar aqui na terra. Porque a oração do Pai Nosso é assim na terra como no céu. E se não tem no céu uma representação, você vai viver aqui debaixo de uma unção de anjos caídos. Ora, amados, e o nosso tema é as profecias de Davi. Eu sinto,
se esta mensagem machuca, se ela fere seu coração. Mas sabe qual é a verdade disso, ouvintes? Nós não estamos brincando de ir ao céu, nós não estamos brincando de sermos crentes, nós não estamos nesta história de faz de conta. É verdade que existem pessoas que a teofania delas, o corpo celeste dela, são anjos caídos, como diz no livro de Judas, são estrelas errantes. O que elas querem é cargos, o que elas querem é dinheiro, o que elas querem é posições. Por quê? Aqueles anjos, eles perderam as suas posições, esperando de Lúcifer uma posição melhor, promessas invasivas. Por isso que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Sua cauda era as suas mentiras. Sim, porque veja bem, a mesma cauda tirou Eva do Éden mais Adão. Sim, foi a cauda de Lúcifer que tirou Eva e Adão do Éden, quando Satanás ofereceu para Eva uma posição de ser coigual a Deus. Veja bem, ele disse para Eva: você não vai morrer, mas a verdade é que você será igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E quem é que não quer ser igual a Deus? Veja bem, era uma posição muito elevada, e isto fez com que Eva caísse. E quantas pessoas estão atrás de posições elevadas? Por quê? São anjos caídos. Eles querem algo grande, eles querem algo fenomenal, eles querem algo de alarde, algo de fascínio. Sim, Davi, ele pôde vencer Golias, porque o seu anjo venceu Golias, o anjo, a teofania de Golias, quando houve aquela guerra. E se ele o venceu ali, ele poderia facilmente vencê-lo aqui. Alguém disse: pastor, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer as fraquezas, eu não consigo vencer as coisas que me rodeiam. Então você está dizendo: pastor, eu também sou aquele anjo que fui chutado lá do céu. Miguel chutou aquele anjo lá do céu, Miguel chutou aquele anjo do céu, e se ele foi chutado do céu, ele não pode voltar para lá. E se aquele anjo é o seu anjo, não tem lugar para você no céu. Mas se o seu anjo vê a face do nosso Pai que está no céu, o seu desejo é ir para o céu. Nada vai te segurar, denominação não te segura, cargo de igreja não te segura, salário não te segura, posição não te segura, porque o seu anjo vê a face do nosso Pai que está no céu. E o nosso tema é as profecias de Davi. E é tão maravilhoso falar da palavra, é tão maravilhoso pregar o evangelho. E eu sei que este evangelho que vocês estão ouvindo, as denominações não podem produzi-lo, as igrejas denominacionais não podem pregá-lo, porque eles não receberam um profeta no caráter de um profeta. Deus tem enviado um profeta, e este nome deste profeta é o profeta Elias, para restaurar todas as coisas, para trazer os mistérios que estavam escondidos, os mistérios que nós não conseguíamos ver dentro das escrituras sagradas. Mas uma vez que este profeta foi enviado, os nossos olhos foram abertos e a palavra foi aberta, para que nós tomássemos conhecimento de todos os mistérios de Deus. Graças a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é glorioso. Então Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos, vemos que aqueles anjos que estavam ao lado de Miguel são os nossos corpos celestes, conforme Mateus capítulo 18, versículo 10. Veja bem, agora é bom que nós observemos algo, para que nós não perdemos, irmãos, aquela visão necessária do querer de Deus em nossa vida. A Escritura é clara em dizer: não desprezeis algum destes pequeninos. E quando Golias entra no campo de batalha, ele já abre a boca contra Davi. Sim, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43, e Jesus falou: não desprezeis estes meus pequeninos, porque o seu anjo, o seu corpo teofânico,
vê a face do meu Pai que está nos céus. E quando Davi entra no campo de batalha para lutar contra Golias, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 43, e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Veja que coisa, ele estava agora amaldiçoando um homem que tinha um anjo, que via a face de Deus. E se você abrir a sua boca contra um homem que vê a face do nosso Pai que está no céu, você está debaixo de maldição. Agora veja isso aqui, quando no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Davi era uma semente de Abraão. Não só Davi, mas as Escrituras é clara em dizer, no livro de Gálatas, todos os que são da fé são filhos de Abraão. Então cuidado, irmão, para que você não abra a boca indevidamente e caia em maldição, porque maldito é aqueles que te amaldiçoarem, e benditos são aqueles que te amaldiçoarem. Se você está debaixo do sangue, foi redimido pela graça e cheio do Espírito Santo, qualquer que levantar e abrir a boca contra um filho de Deus, ele entra debaixo de maldição. Ora, Golias tinha um outro mal contra ele. Primeiro mal foi amaldiçoar a Davi. E o segundo, Golias tinha um outro mal contra ele. Ele confiava em sua lança e espada e no seu escudeiro, que foi diante dele para o proteger. Porém, no Salmo 20, no versículo 7, Davi fala da sua experiência, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A prova disso, que quando Saul vestiu a sua vestimenta de guerra em Davi, ele sentiu incapacidade de dar um passo. E se Davi pudesse dizer a Saul, ele diria: se esta espada e couraça resolve o problema, por que vocês não foram lá no campo de batalha e venceu a Golias? Veja, e eu quero dizer mais, veja, porém Davi tirou aquelas roupas eclesiásticas e foi para o riacho. E eu vou dizer também, se a teologia resolve o problema, se 5 anos de seminário resolve o problema, se estudar a escatologia, se os sermões emiléticos resolvem o problema, por que as igrejas estão frias, sem poder, sem unção, sem sabedoria, sem conhecimento? Se as escolas, seminários, se os seminários resolvem o problema, se estas roupas eclesiásticas resolvem o problema, por que a igreja está vivendo na pior condição de todos os tempos? E Davi vai no riacho e tomou 5 pedras, e eu posso soletrar o nome de cada uma daquelas pedras. Uma pedra era J, outra pedra significava E, a outra pedra significava S, a outra significava U, e a outra S. Jesus era o nome das 5 pedras. Então, a terceira coisa que Golias tinha contra ele, vista por Davi, ele não era circuncidado, não tinha pacto sobre ele. Sobre ele, veja bem, ele estava descoberto. Está em 1 Samuel, capítulo 17, 26. Quem é, pois, este incircunciso e filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Agora, está na hora de Davi profetizar no campo de batalha, olhando dentro do olho do inimigo, porque o nosso tema é a profecia de Davi. A primeira profecia de Davi é esta: ferir-te-ei. Esta foi a primeira profecia de Davi. Estas pedras vai passar o escudeiro, a sua couraça, o seu capacete, e você cairá ferido. A segunda profecia de Davi: tirar-te-ei a tua cabeça. Veja bem, veja, eu vou tirar a sua cabeça.
Uma vez Golias ferido, Davi tomou a sua espada e cortou com ela a sua cabeça. E quando Israel viu Davi no campo de batalha, levantando a cabeça do inimigo, e vendo Israel que a segunda profecia estava cumprida, aqueles homens que estavam tremendo quando Golias falava, agora foram encorajados pelo cumprimento daquelas duas profecias, desceram no campo de batalha para cumprir a terceira profecia. E os corpos do arraial dos filisteus, Davi: hoje mesmo darei as aves do céu e as feras da terra. E quando Golias apontava a Israel, a nação inteira estava em pânico. Quando ele estava afrontando Israel, a nação inteira estava em pânico, tremendo. Veja, ficaremos viúva, diziam as mulheres. Os filhos diziam, ficaremos órfãos, de tristeza, de gemido. Porém, quando os filisteus foram feridos, então aquelas mulheres que choravam e não comiam, elas estavam cantando, dizendo que Davi matava 10 milhares. Aleluia! Pois a profecia de Davi foi cumprida no campo de batalha. E se você puder olhar nos olhos do seu inimigo, este câncer que está te comendo, estas doenças que está te devorando e não deixa você sair desta cama, se você puder olhar para esta condição espiritual que está no termômetro zero, se você puder, Davi, puder profetizar agora que você vai ferir este inimigo, que você vai dar a sua cabeça para os chacais, se você puder fazer isto, a glória do Senhor vai te levantar desta condição. Grande Deus, eterno Pai, estamos terminando, Senhor, mais uma mensagem com o tema as profecias de Davi. Espero, ó Deus, que esta mensagem, com poder, com glória, com deliberação, solte as ataduras, quebre as barreiras e abra caminho na penha. Eu oro com fé, Deus vivo, e agradeço ao Senhor por mais uma mensagem pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Como rei Davi.